Louvado é o teu nome, irmãos. Feche seus olhos aí, igreja, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te fazer um convite aqui nessa noite, amado. Eu quero te fazer um convite para você entrar para dentro da igreja. Ah, mas pastor Elton, eu já estou aqui dentro. Não, irmãos. Enquanto eu estava embaixo, o Senhor falava muito ao meu coração. Muitos estão aqui dentro, mas o coração está lá fora. Muitos estão aqui dentro, mas o pensamento está nos problemas que estão esperando lá fora. Muitos estão aqui dentro, mas não estão com o coração voltado por aquilo que o Senhor está operando. Então o Senhor está te fazendo um convite. Se você está aqui, eu estou cuidando lá fora. Se eu permitir você chegar aqui, existe o meu cuidado lá fora. E quando você está aqui, eu estou na sua casa. E quando você está aqui, eu estou cuidando do teu filho. E quando você está aqui, eu estou cuidando do seu casamento. Então o Senhor está te fazendo um convite agora. Entra para dentro. Entra para dentro do santo do santo. Entra para o ambiente de glória. Entra para o ambiente de glória. Sim, Deus. Sim, Jesus. Oh, Deus. Sim, Deus. E com alegria faça desse louvor uma verdade na sua vida. Sim, Jesus. consiga sua recompensa. Vai declarar isso. Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Vai, igreja, adore ele. Diga isso. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá. Glória! Soberano em poder, ele virá.
Espírito Santo de Deus. Louvado e adorado é o teu nome, Pai. Que a tua presença ela é real sobre este lugar. Espírito Santo, que este louvor venha ser, Pai, uma verdade sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, Pai. Meu Deus, fique à vontade, Espírito Santo. Sim, Jesus. Oh, Pai, como é bom poder te adorar, te engrandecer, glorificar o teu nome. Oh, Pai, obrigado pelo privilégio, Pai. Obrigado, Deus. Sim, meu Deus. Melhor que a vida é o teu amor. Graças a Deus. Adore ao Senhor, aplaude a Ele aí, em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é para o nosso Senhor. Amém, povo de Deus. Graças a Deus, pelo menos um ou dois ouviu. Graças a Deus por isso. Cumprimenta a igreja com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus. Uma boa noite, amados. Fique à vontade, queridos, aí no seu lugar. Quiser ficar em pé, ficar deitado, ajoelhado, aí é com você, irmãos. Aonde há a presença do Espírito Santo, ali tem liberdade. Então fique à vontade, em nome de Jesus. E o Senhor, Ele me chamou para essa responsabilidade aqui. E aqui estou eu, irmãos, com muito temor, tremor. Eu tenho dito que, às vezes eu converso com um, com outro, que cada dia mais que passa, irmãos, fica mais apertado a gente ministrar aqui. Aí vocês vão falar por quê? Porque envolve tantas coisas, irmãos. Vou colocar a minha vida ministerial. A gente pastoreia a área, lidera ministério, lidera uma célula, dá aconselhamento. Mas o mais impressionante é que quando a gente busca uma direção do Espírito Santo, o Senhor, irmãos, Ele revela para nós algo ao nosso coração, irmãos, que tudo que a gente ouve, tudo que a gente passa, o Senhor não nos permite trazer, Ele traz dentro da palavra. É interessante, tem discípulo na minha célula que fala assim: nossa, pastor El, tem hora que vocês estão ministrando ali, parece que vocês estão contando a minha vida. E é uma verdade, irmãos, mas porque não tem a ver com nós, tem a ver com aquilo que o Espírito Santo Ele revela. Tem a ver com aquilo que o Espírito Santo Ele revela. Umas 2 semanas atrás, creio eu, 2 ou 3, acho que é 2 semanas, o Senhor Ele me oportunizou a trazer uma mensagem aqui que falava sobre o não de Deus e o nosso não para Deus. E a mensagem no qual o Senhor colocou no meu coração aqui hoje, irmãos, é uma das mensagens também que o período aonde eu deixei ser levado pelas minhas emoções, pelas minhas vontades, e eu dei alguns nãos para Deus, mas em todo tempo o Senhor vem revelando algo ao meu coração. E essa mensagem aqui, ela faz parte desse tempo onde eu dei alguns nãos para Deus, mas aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, aquilo que o Senhor alinhou ao meu coração, eu creio que em nome do Senhor Jesus vai chegar até aí, em nome de Jesus. E a palavra que eu quero compartilhar com a igreja está lá no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Você que tem a sua Bíblia, quiser acompanhar. Você que não tem, nós temos aqui o telão. Mas a única coisa, irmãos, é não se distraia com aquilo que o Senhor Ele quer manifestar no meio de nós. E a palavra do Senhor vai dizer, então, o livro de João, capítulo 8, a partir do verso 1, vai dizer: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando, os ensinava. Só dar uma pausa aqui, que é tão interessante que aqui eu acredito que vai uma mensagem muito pontual, sabe, pastor Hélio, para os desigrejados. Ainda existe pessoas ainda que temem
teime ainda em parar a gente e falar assim: Deus não habita, pastor Kerson, em templos construídos por mãos humanas. E aqui a gente vê o tempo todo a palavra dizendo que o Senhor, Ele ia para dentro dos templos ensinar. Porque a presença dele estava ali, ele ensinava dentro do templo. O templo é a reunião dos santos. Mas ainda a gente consegue se deparar com pessoas dizendo que o Senhor Ele não habita. Realmente, irmãos, se todos nós saímos daqui vai ser só tijolo. Mas pela graça de Deus, eu e você carregamos o Espírito Santo. Por isso que a presença dele é tão palpável aqui neste lugar. E voltando à leitura. Então os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essas respostas, foram saindo um por um, e começou pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Algumas traduções vão dizer: aonde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não o condeno. Vá e não peques mais. Amém, igreja? Fique à vontade, pode se assentar. Deus abençoe a sua vida, pastor Kerson. Essa passagem, talvez você está ouvindo aqui pela primeira vez essa passagem. Mas talvez é uma passagem que faz parte do seu vocabulário, faz parte do nosso vocabulário. Porque existe uma realidade, mesmo a gente não conhecendo essa passagem como aqui foi lida, com todos os detalhes, existe uma realidade. Nós muitas das vezes usamos esta palavra para encobrir, ou até mesmo querer encobrir uma falha nossa. Muitas vezes nós usamos esta passagem e pegamos a fala de Jesus e dizemos, para encobrir o nosso erro: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem nunca falou isso, irmão? Ou quem nunca ouviu isso? Mas aqui o Senhor, Ele fala profundamente, irmãos. O Senhor, Ele não quer que eu e você pegamos a palavra dEle para ficar encobrindo falhas nossas ou pecados nossos. O Senhor, Ele não quer que nós pegamos a palavra dEle e fazemos como ela, para fazer as nossas vontades somente para encobrir os nossos erros. A partir do momento que eu leio uma palavra dessa, não é para encobrir erro, mas sim é para gerar uma transformação dentro de mim. A palavra do Senhor, ela tem que ser para mim e para você algo transformador. Então quando eu leio e aquele que não tem pecado, aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra, não é para defender a minha falha, mas é para me aprender alguma coisa que eu preciso entender. Que a palavra do Senhor, ela gera dentro de mim uma transformação. Algo que aquela mulher fez não é para mim fazer, já é um ensinamento. E às vezes pegamos a palavra do Senhor somente para encobrir as nossas falhas. Mas não é esse o ponto da palavra, aquilo que o Senhor, Ele quer que nós usamos a palavra dEle. A palavra tem que gerar dentro de mim algo. E todas as vezes que eu ouço a palavra do Senhor, todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor, dentro de mim, alguma coisa tem que ser transformada. Eu não posso só guardar versículos para no dia mau, no dia do meu pecado, eu ter um argumento. É para um dia ruim eu não cometer um pecado, eu saber que tem uma palavra pautada. O Senhor não agrada disso, o Senhor não agrada daquilo. E aqui nós temos claramente, irmãos, um momento onde nós vemos uma mulher sendo levada para ser apedrejada. A palavra
palavra é bem clara em dizer que, na verdade, ali os escribas e os fariseus, eles queriam algo para pegar Jesus, culpar Jesus, acusar Jesus de alguma forma. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava ali tranquilamente. E a palavra do Senhor aqui, irmãos, vai nos trazer uma dimensão, amado, da bondade de Deus com a minha vida e com a sua vida. A bondade de Deus é tão grande, irmãos, que nessa passagem a gente vai conseguir ver aqui a justiça de Deus, ela sendo em ação. Nós vamos ver aqui a graça e a misericórdia de Deus em ação com aquela mulher. Jesus aqui em nenhum momento ele estava encobrindo ou defendendo o pecado daquela mulher. Talvez aos meus olhos e aos seus olhos, talvez você vai dizer, mas aqueles homens estavam certos. Realmente existe a lei de Moisés que se uma mulher fosse pega em adultério, sim, ela deveria ser apedrejada. Mas naquele momento a justiça de Deus alcançou aquela mulher. Assim como a justiça de Deus, irmãos, alcançou a minha vida, como assim a justiça de Deus alcançou a sua vida. Por isso que eu e você estamos sentados aqui, porque um dia nós estávamos nesse lugar também, no lugar de condenação. Mas então Jesus não estava ali para encobrir, mas para levar justiça. Aqueles homens eram conhecedores sim das leis, e assim eles achavam e tentavam de alguma forma praticar as leis. Mas Jesus, ele é o Senhor. E no livro de Deuteronômio 22, no livro de Levítico, vai também nos dar um ensinamento, que quando uma mulher é pega em adultério, não somente ela, mas também o homem, deveriam ser mortos. Então ali nós já estamos vendo um ato de injustiça. Eles queriam ali fazer justiça com as suas próprias mãos, baseado na lei. Mas ali estava o mestre. Mas cadê o homem? Porque a lei diz, se foi pego em adultério, é o homem e a mulher que tem que ser apedrejado, tem que ser mortos. Aprenda uma coisa, irmãos: todas as vezes que o homem ele tenta agir com um ato de injustiça, Deus ele age com justiça. E a justiça do homem, ela é totalmente diferente da justiça de Deus. Aos olhos daqueles homens da lei, aquela mulher devia ser apedrejada. Aos olhos de Cristo, aquela mulher deveria receber o perdão, porque a justiça dele é diferente da nossa. E não é porque nós merecemos, porque ele é justo. E nós somos justificados através de Cristo Jesus. Não é porque eu sou justo, porque ele me faz justo. E ali a gente vê o primeiro ato de justiça com aquela mulher. Ela experimentando a justiça de Deus ali, em um momento de condenação. E eu e você precisamos entender, e isso tem que ficar bem claro em nós, irmãos. E enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor, alguns meses atrás, já tinha trago um tema ao meu coração. Que igreja que eu e você temos nos tornado? E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando hoje aqui, amados, do coletivo, porque nós aqui somos a igreja de Cristo Jesus, amém? Mas eu estou dizendo aqui hoje no sentido de eu, Elton, preciso ser igreja. E é o que você fala lá fora quando as pessoas perguntam: eu sou igreja. E a minha pergunta para você: qual igreja que você tem se tornado? E a igreja que você tem se tornado é uma igreja que você teria o privilégio de ser membro? A igreja que você tem se tornado é uma igreja que você teria o prazer de visitar? Porque aqui nós vamos ter duas direções, irmãos. Nós podemos ser dois tipos de igreja aqui nessa passagem. Você pode ser a igreja que vai levar as pessoas ao lugar do arrependimento, mas talvez você pode ser a pessoa que vai levar as pessoas para o lugar do apedrejamento. Muitas das vezes nós estamos se posicionando no lugar de Deus. O Senhor não chamou a mim, não chamou a você para ser juiz nessa terra. O Senhor chamou a mim e a você para ser luz do mundo e
sal da terra. Mas muitas das vezes nós estamos nos posicionando como juiz. Ele é o juiz. E ao contrário do que o mundo diz, o nosso Senhor, Ele não tarda e não falha. Ele age no tempo certo, na hora certa. A justiça de Deus, ela é paciente, ela é tolerante. E nada passa diante dos olhos dEle. Mas muitas das vezes nós estamos posicionando como juízes nessa terra. Ao invés de levar o nosso irmão, o nosso próximo, ou nós mesmos, para os lugares de arrependimento, estamos apontando o lugar do apedrejamento. Mas isso os doutores da lei já fazem. E quando fala dos doutores da lei, escribas e fariseus, estamos dizendo os religiosos. Os religiosos já fazem isso, irmãos. Não precisa eu fazer, não precisa você fazer. O mundo já faz isso. Vamos falar aqui a verdade. Quantas pessoas já não passou por essa situação? Alguém olhou para você e falou: esse cara virou crente? É ou não é, Dudu? Quantas pessoas olhou para você e admirou, porque hoje você está na presença de Deus? Quantas pessoas não davam nada por você e para você, porque sempre te olhavam com um olhar de julgamento, irmãos? O lugar do apedrejamento, ele representa um lugar aonde eu e você levamos as pessoas para serem julgadas e condenadas. Um lugar imerecido, um lugar de condenação, um lugar de culpa. Quantas pessoas hoje encontram-se na presença de Deus, mas olha para si mesmo e nem acha-se mais digno do amor de Deus, porque um dia, em um momento, alguém levou ela para o lugar do apedrejamento. Quantas pessoas hoje carregam culpas, porque palavras malditas foram liberadas? Eu não estou dizendo palavras liberadas de pessoas do mundo, eu estou dizendo pessoas que se diz conhecer a Cristo. Ao invés de levar para ser a igreja do lugar do arrependimento, se tornando a igreja do apedrejamento, levando as pessoas a lugares de condenação. Talvez tenha um membro da sua família que não está do seu lado hoje, porque você mesmo levou ela para o lugar do apedrejamento. Nem precisou alguém de fora fazer isso. O Senhor, Ele é o nosso juiz. Eu e você não foi levantado para ser juiz, irmãos. Eu e você foi levantado para ser luz do mundo. Eu e você foi para levar a luz, levar a palavra. Eu e você foi levantado para ser o sal da terra. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 2. Vai falar um pouco sobre a justiça de Deus. A partir do versículo 1, olha o que o Senhor, Ele traz ao nosso coração. Olha o que Paulo, inspirado pelo Espírito, ele traz ao nosso coração. Diz assim a palavra: por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importa quem você é. O que ele está dizendo é que muitas das vezes eu sou muito bom para culpar o outro, mas eu não olho a minha culpa. E aqui ele vai continuar: pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena e praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza? Olha o que Paulo diz aqui, irmãos. Ou será que nós despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você, é que leva nós ao lugar de arrependimento? Às vezes, irmãos, nós queremos misericórdia para nós, queremos graça ao nosso favor, queremos a justiça de Deus, mas quando se trata do nosso próximo, parece que ele não merece. Irmãos, o que seria de mim? O que seria de você, irmãos, se o juízo, se a justiça, se a graça e a misericórdia dele não tivesse nos alcançado?
o que seríamos de nós? E aqui essa mulher, ela vai experimentar esses 3 níveis da bondade de Deus. Ela experimentou a justiça. O Senhor vai falar para ela: olha, peraí, aonde estão os seus acusadores? Já não tinha ninguém, irmãos. Foi lançando as pedras ao chão. O Senhor aqui nessa noite, amado, Ele quer nos desarmar. É tempo da gente soltar a pedra. É tempo da gente começar a olhar e ver como Jesus vê, irmãos. Usar a ótica de Deus. Precisamos levar as pessoas a esse lugar do arrependimento. Mas para mim levar as pessoas ao lugar do arrependimento, eu também preciso estar nesse lugar. Não adianta eu apontar um lugar se eu também não faço parte dele. Eu carregava comigo algo, irmãos. Eu me lembro que quando eu me converti, o Senhor começou a trazer à tona tudo o que eu já tinha feito. E muitas das vezes quando eu conversava com alguém, eu falava que eu não me arrependia das coisas que eu fiz. E um dia o Espírito Santo, ele falou profundamente ao meu coração: uma vez que você não se arrependeu das coisas que você fez, então você não se converteu de verdade. Eu comecei a meditar nisso, meu Deus, porque é muito profundo, irmãos. Talvez é a sua situação. Talvez você quer levar alguém para o lugar do arrependimento, mas nem você ainda conseguiu se arrepender. E se não há arrependimento, irmãos, não há conversão de verdade. Porque o Evangelho é a gente se arrepender. O Evangelho é a gente viver a graça. É a gente viver, a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. E graças a Deus por isso, irmãos. A graça é o favor que eu e você não merecemos, mas o Senhor nos alcançou. Aquela mulher, ela merecia a punição, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Ela merecia a punição, como eu e você merecíamos a punição. Mas ela alcançou misericórdia. E a misericórdia é isso, irmãos. É o Senhor nos socorrer daquilo que nós merecíamos ser punido, mas Ele tem misericórdia. E o Senhor falou profundamente ao meu coração: é tempo da gente se posicionar em lugares para levar as pessoas a esse lugar do arrependimento. Não é mais tempo da gente ficar levando para o lugar do apedrejamento, irmãos, para o lugar da condenação. As pedras em suas mãos representam o seu posicionamento. Palavras que você libera. Ah, mas eu não julgo ninguém. O seu olhar condena. Olhar de julgamento. Às vezes achamos que merecemos mais do que o outro, irmãos. Eu não estou colocando aqui em pauta o pecado daquela mulher. Ela pecou sim. A Bíblia não esconde o pecado dela. Mas não cabe a nós, irmãos, expor. Não cabe a nós levar essas pessoas para o lugar de culpa. Cabe a nós mostrar a ela que tem uma direção, que tem um Cristo que salva, que tem um Cristo que cura, que tem um Cristo que perdoa. É isso que o Senhor espera de nós. Em muitos aconselhamentos, irmãos, que o Senhor me permite eu acompanhar, uma das perguntas que eu faço sempre para o discípulo é: você se arrependeu do que você fez? E a gente que anda, irmãos, buscando intimidade com o Espírito, a gente que busca ter discernimento, é muito palpável, pastor Hélio, quando a gente conversa e quando a pessoa diz que sim, que se arrependeu, a gente consegue sentir verdade ou se não é verdade. Porque uma vez que eu me arrependi, amanhã eu não posso fazer de novo. Porque se amanhã eu estou cometendo de novo, irmãos, já não é arrependimento. É só um remorso momentâneo ali.
Porque, irmãos, as pessoas já chegam cheias de culpa, as pessoas já chegam cheias de ferida, e aí eu vou levar ela para esse lugar, para continuar apedrejando, tacando pedra. Não, irmãos, a palavra aqui no livro de João é bem clara, daquilo que o Senhor, Ele quer de mim, quer de você. É tempo de você mostrar que existe um lugar para se arrepender, um lugar de se entregar, um lugar de experimentar a graça do Senhor. É tempo de você jogar as pedras ao chão. Irmãos, tem hora que a gente que aconselha, de verdade, tem hora que a gente sai de casa com algumas pedras na mão, irmão. Tem hora que eu fico doido lá em casa, eu fico falando sozinho, e eu falo, eu vou chegar lá, eu vou falar isso, eu vou chegar lá, eu vou fazer aquilo. E quando eu chego, irmãos, o Espírito Santo vem e me acalma. O Espírito Santo vem e fala: não é para você levar para o lugar do apedrejamento, leva para o lugar do arrependimento. Jesus em nenhum momento ele apontou o pecado daquela mulher, porque o amor de Deus, irmãos, aprende isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. O amor de Deus, ele nos constrange. Eu não tenho dúvida que aquela mulher, ela ficou constrangida, ainda mais quando Jesus ele disse: olha, cadê os seus acusadores? Não tinha ninguém. E ele agora vai dizer: nem eu, justo, reto, sem pecado, santo, eu te condeno. Eu imagino o constrangimento daquela mulher, irmãos. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus nos leva a esse lugar, irmãos, lugar do arrependimento. E é isso que o Senhor quer de mim e de você aqui nessa noite, irmãos. E mais uma vez eu volto à pergunta: e qual a igreja que você tem se tornado? Qual é a igreja quando as pessoas olham para você? Qual é a igreja que você tem sido? Quando as pessoas olham para você, qual é a referência de igreja que ela tem? Se é a igreja da justiça, da graça, da misericórdia, ou é a igreja do julgamento, do apedrejamento? Às vezes tem pessoas que já nem compartilham mais nada com você, já nem confia mais, porque sabe que o compartilhar já não é para levar para o lugar do arrependimento, já sabe que vai tomar pedrada. Tem muita gente rindo que sabe que é verdade. Eu não estou falando, irmão, de encobrir pecado de ninguém. Eu não estou falando de passar a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, Jesus, em muitas das vezes, Jesus ele era duro com as suas respostas. E muitas vezes Jesus ele virava: olha, vai e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Para essa mulher ele falou: vai e não peques mais. Ele liberou uma palavra sobre a vida dela. Ele não passou a mão na cabeça dela e falou: olha, isso acontece. Não, irmão. Ele disse: vai e não peques mais. O socorro de Deus chegou hoje sobre a sua vida, então vai e anda no caminho reto, anda no caminho da justiça de Deus. Ele não encobriu, ele não defendeu o pecado daquela mulher, porque senão seria um evangelho covarde. E o nosso Deus não é covarde, irmãos, ele é justo. Ele é um Deus justo. Por isso que o Senhor ele requer de mim e de você estar nesses lugares, irmãos, não de julgamento e condenação, mas levar, realmente ser a igreja de Cristo Jesus. E o Senhor me levou, irmãos, para que a gente possa partir para o final daquilo que o Senhor ele quer manifestar no nosso meio. Ele me apontou as sete igrejas do livro de Apocalipse. Vou falar bem resumido, porque daria outra ministração, né, pastor Keres?
Mas o propósito aqui hoje é para que eu e você compreenda aquilo que o Senhor Ele quer que nós sejamos na presença dEle, o tipo de igreja que o Senhor quer que eu e você se torne a cada dia. E a igreja que Ele quer que eu e você se torne é uma igreja quanto mais parecida com Ele, a igreja do amor, a igreja da justiça. É isso que Ele quer que nós sejamos. E é tão interessante que lá no livro de Apocalipse, irmãos, vai falar sobre 7 igrejas. Vai falar sobre a igreja de Éfeso. E vai falar que é uma igreja no qual ela abandonou as suas primeiras obras. E o Senhor aí, Ele vai dizer, olha, volta ao primeiro amor. Para uma outra igreja, a igreja de Esmina, Ele vai elogiar, porque é uma igreja que sofreu perseguições, mas suportou, permaneceu. A igreja de Pérgamo é a igreja que precisava de ir para esse lugar do arrependimento. A igreja de Tiátira estava tolerando as falsas profecias. A de Sardes tinha até o nome vivo, mas estava morta. E a igreja da Filadélfia era uma igreja que suportou com paciência no Senhor. E a última igreja, a 7ª igreja de Laodiceia, era uma igreja que estava morta. E o Senhor foi bem claro: não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei. Ele não foi com pedras, irmãos. Ele foi com palavras para levar a lugares de arrependimento. Nós estamos falando de 7 igrejas. Para cada igreja Ele liberou uma palavra, mas nenhuma delas o Senhor, Ele levou pedras, Ele levou palavra. Levou palavra de correção, de arrependimento. E o mesmo Deus está aqui presente nessa noite, irmãos, nos trazendo uma palavra que é tempo a mim e a você a entrar nesses lugares novamente, lugares de arrependimento. É necessário nós levarmos as pessoas que o Senhor está confiando em nossas mãos para esses lugares novamente. É isso que o Senhor Ele requer de nós, irmãos. E eu quero te fazer um convite aqui nessa noite. O Senhor te convida. Faz assim com as suas mãos. Faz assim com as suas mãos, irmãos. Larga essas pedras. Larga as pedras do julgamento. Larga as pedras que estão levando pessoas para lugares de condenação. Talvez é você que está aqui nessa noite e você não está se achando nem mais digno e nem mais digna do amor de Deus, porque um dia alguém te levou para esse lugar do apedrejamento. Talvez você está aqui nessa noite, o seu coração até queima para reconciliar com o Senhor, mas te levaram para o lugar do apedrejamento e hoje você tem vergonha, porque o lugar do apedrejamento é um lugar também que representa a vergonha. Talvez hoje você não consegue vir aqui na frente e declarar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque um dia alguém te levou para o lugar do apedrejamento, mas você já foi lá 10 vezes. Nós não somos juízes, irmãos. Nós somos sal da terra, luz do mundo. E o Senhor te trouxe aqui novamente aqui nessa noite, porque Ele nos faz merecedor do amor dEle. O Senhor está te convidando aqui nessa noite a você largar essa pedra, irmãos. Não é tempo mais de apontar pedra, olhar de julgamento. É tempo de nós sermos a igreja de Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia, Cristo. Eu queria orar por você, irmãos, aqui nessa noite. Eu queria que nessa noite, amado, você trazesse ao seu coração alguns lugares que um dia tentaram te levar. Te levaram para tantos lugares, mas não te levou para esse lugar que o Senhor está te apresentando hoje, o lugar do arrependimento. Eu quero te convidar aqui nessa noite a você entrar nessa atmosfera. Primeiramente, a você se permitir a entrar neste lugar. Se arrepender, irmãos. Se arrepender das suas falhas, dos seus pecados.
Todos os dias nós precisamos estar nesse lugar. Então eu queria convidar você que pode, coloque sobre os seus pés, para que nós possamos orar, para que nós possamos aqui nessa noite, irmãos, experimentar mais uma vez a justiça, a graça, a misericórdia de Deus. O Senhor não te trouxe aqui por um momento, Ele te trouxe aqui porque Ele tinha algo a tratar com você aqui nessa noite, irmãos. Mas eu e você não podemos levar para casa essas pedras que carregamos. É preciso deixar aqui. É preciso deixar e entrar neste lugar do arrependimento. Eu queria que você fechasse os seus olhos aqui nessa noite, amado. Eu queria que você aqui nessa noite conversasse com o Senhor, porque só você sabe o que você tem passado, você sabe os lugares que você tem entrado ou os lugares que tem te colocado. Mas o Senhor nos chamou para ser a igreja dele, a igreja de Cristo Jesus. Sim, Jesus. Comece a trazer ao seu pensamento, ao seu coração, querido. Talvez lugares que você nem se acha mais digno de estar. Oh, Deus. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui, porque Ele faz de mim, faz de você digno. Aonde estão os seus acusadores? O Senhor liberou uma palavra, amado, aqui nessa noite. A palavra do Senhor, ela diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, mas precisamos estar nele. Ah, é noite de você entrar para esse lugar novamente. Talvez o seu coração já está cauterizado, porque foi tantas vezes que te colocaram no lugar do apedrejamento, que o teu coração hoje está cauterizado. Mas o Senhor nessa noite, Ele está quebrando todas as correntes, os grilhões, porque nessa noite o Senhor está te trazendo para este lugar. Existe um lugar para se arrepender, existe um lugar para você voltar a experimentar o amor de Cristo Jesus. O Cordeiro que por mim Oh, Jesus. e os meus pecados. Sim, Deus Todo-Poderoso. Meu Deus. Eu só tinha os meus Vale adorar pecados o teu nome. Sim, Jesus. Mas mesmo assim me amou. Sim, Mas Jesus. mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, Ele nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Meu Deus. Quem é esse Deus. que era sem pecado e não me condenou? Sim, Deus No Todo-Poderoso. lugar da morte, vida glorificou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
nessa noite, meu querido. Sente o perdão de Deus aqui nessa noite. Sim, Deus Todo-Poderoso. Sim, Jesus. No lugar da morte e vida, meu Deus. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não ficou? Do lugar da morte e vida me perdoou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco Louvado e adorado é o por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Sim, A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Santo. Minha vida foi transformada. Adorado é o teu nome. Me enxergou na Jesus. minha tormenta, me livrou meus problemas, Sim, Deus transformou Todo-Poderoso. minha tristeza, Louvado, adorado é o e teu nome. mudou minha vida inteira. Sim, Jesus. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou meus problemas, transformou minha tristeza, e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Aleluia. O meu Pai leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. Sim. E sem ti eu sei que vou. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite, amado. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria que nessa noite, amado, você que está aqui, talvez você entrou aqui e te colocaram neste lugar de condenação. Talvez você entrou aqui e te colocaram nesse lugar de julgamento. Talvez você entrou aqui e você olha para você e nem se sente mais digno do amor de Deus. Eu queria te convidar, você que quer receber aqui uma oração. Aqui nós temos os pastores, intercessores, a diaconia desta casa, que queria impor as mãos sobre você, quebrar, orar para quebrar essa corrente, esses grilhões, essa condenação que foi colocada em você. Talvez você entrou aqui
e te levaram para o lugar do apedrejamento. Por isso que seu ministério está travado. Por isso que a sua vida espiritual está travada. Até mesmo você que um dia aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas foi tantas vezes reconciliando e te colocaram no lugar de julgamento, dizendo que você não é mais digno, mais digna. Vem aqui na frente, deixa nós orar por você, irmãos, para você. Vem que a igreja colocar essa mão no coração. Se tem alguém, pode vir, irmãos. Não saia carregando daqui uma culpa que colocaram em você. Meu Deus. Não aceite sair daqui carregando um fardo, um peso que colocaram em você. O Senhor está te chamando para este lugar, porque é uma noite de perdão, é uma noite de amor, de experimentar novamente esses 3 níveis da bondade de Deus. Oh, Jesus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Que aonde você estiver, a oração alcance. Sim, Deus Todo-Poderoso. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo. Sim, Deus. Me vestiu com roupas novas, pois azeite minha cabeça me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Sim, meu Me Deus. vestiu com roupas novas, pois azeite em minha Adorado é o teu nome, cabeça Jesus. me deu lugar na mesa. O meu Pai leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor e sentir eu sei que vou. Leva-me ao lugar onde Sim, só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Pai, a minha oração aqui nessa noite. Ah, Pai. A minha oração para o meu irmão, para a minha irmã, aqui nessa noite, é que ele seja levado, que ela seja levada, Pai, ao lugar do arrependimento, Pai. Que nessa noite o Senhor está disponibilizando mais uma vez para mim e para a vida dos meus irmãos e para a tua igreja, Pai, um lugar de justiça, de graça e de misericórdia. Meu Pai, a minha oração nessa noite aqui, os teus filhos que aqui estão possam sair daqui, que o Senhor, Pai, o Senhor é o Deus, Pai, o Deus justo, que a tua palavra nos garante que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, Pai. O Senhor, Pai, nessa noite se faz presente, e eu posso contemplar corações aqui, Senhor, sendo restaurados, corações que estavam carregando uma culpa, estavam carregando uma condenação, que não foi imposta por ti, mas foi imposta pelos homens, que se diz religiosos, que se diz conhecedores de Cristo, mas todos os grilhões o Senhor está quebrando aqui nessa noite. E eu posso
posso contemplar o perdão do Senhor, alcançando o coração deste homem, ao coração desta mulher aqui nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade, Pai, para que o Senhor, Pai, continue operando, meu Pai, em nossos corações. Que o Senhor nos ensine, meu Pai, a estar neste lugar. No lugar, meu Pai, no lugar do arrependimento. E que nós a cada dia nos tornamos a igreja de Cristo Jesus. Pai, esta é a minha oração, é o meu clamor, Pai. Que o Senhor agora tome agora cada coração, cada vida que aqui está, em nome do Senhor Jesus. E nós te damos liberdade. E nós te damos liberdade, Pai.